Eu sou ilustradora e escrevo umas coisas e tenho corrido bem, tenho 25 anos, nasci em Sefeita, fui criada em Grijó, isso também influenciou muito o meu trabalho, porque depois eu cresci no meio rural e depois teve contraste com o meio urbano quando vim para a faculdade, porque mesmo no secundário eu estudei em Espinho, que também é um intermédio de uma coisa e outra. E depois, conforme eu fui crescendo e por causa destes contrastes todos, fui-me apercebendo que havia muitas coisas que me faziam comichão e que eu não concordava. O que as pessoas me pediam para ser não era quem eu era ou quem eu queria ser, e isso fez com que eu começasse também a pensar mais nos assuntos. E depois também com a minha vida pessoal, que eu sempre fui, sempre tive essa minha vida muito mais no privado, e então também depois tive um desgosto e comecei a desenhar por causa disso, que o problema não era bem a pessoa, era mais a situação, e isso se tornava ainda mais complicado porque eu não conseguia perceber bem o que é que se passava e era muito difícil, eu não tinha ninguém com quem me chatear, chateava-me com a situação e como é que nós vamos falar com uma situação. Então comecei a desenhar em caderninhos e a partir daí criei o meu primeiro fanzine e pronto. O livro surgiu como uma necessidade da Clara do presente para a Clara do passado, que era a Clara de 16 anos, pega este livro, precisas dele, escrevi, pronto, lá está, foi como no princípio, eu começo a pensar nos problemas que eu tenho e nas necessidades que eu tenho de falar sobre o problema e também não me custa logo estar assim a expor a minha vida dessa forma. Porquê? Porque eu sei que esses problemas não são só meus. Então acabo por não estar a expor a minha vida, mas antes a expor o problema. E foi com essa ideia também de juntar o pessoal à comunidade que a ideia do livro nasceu. O livro foi feito, assim, claro, eu sendo mulher vou falar de quê? Não é? Vou falar de ser mulher, que é o que eu conheço. Mas a ideia mesmo, o feminismo só funciona com toda a gente, porque não é, se os homens não forem feministas, o mundo não funciona, é a única forma de haver justiça. Claro que tem que haver um apoio forte inicial das mulheres, porque são as que impulsionam o movimento. Agora, também tem que ser feito de uma forma a que os homens também não se sintam de parte, no sentido em que ser feminista não quer dizer que eu não gosto de homens, não tem nada a ver com isso. A ideia é mesmo criar uma sociedade com justiça, uma sociedade igualitária, e isso só funciona, a sociedade é composta por toda a gente, logo é para toda a gente. A Clara Silva e a Clara não são a mesma pessoa, só que duas faces diferentes. Eu não diria que é como uma moeda, se calhar nem como o yin e yang, porque não há uma boa e uma má, mas estão assim um bocado à mistela. Pronto, se calhar, não sei, é uma natas de céu que tem metade claras e metade natas, se calhar por aí, mas a ideia foi que a Clara não foi uma forma da Clara Silva ser reconhecida como ilustradora, e a Clara Silva sou eu, sei lá, quando eu estou a falar sozinha trato-me por Clara Silva, não me trato por Clara não. E esse processo também de me habituar ao nome também veio, por exemplo, o meu utilizador no computador é Clara não é Clara Silva, para eu também conseguir ligar uma coisa à outra e saber que eu sou as duas. É uma brincadeira de quem vai à frente e quem vai atrás, mas na verdade vão uma ao lado da outra. A culpa é da minha mãe. Minha mãe fala muito sozinha e acho que isso vem dela. E também acho que é uma forma de organizar o pensamento. Mas eu lembro perfeitamente de estar a trabalhar em casa, ainda hoje acontece quando eu vou à casa dos meus pais e dizer à minha mãe, mãe, por favor, fecha a porta ou fala mais baixinho. Mas depois eu faço igual, eu não tinha essa noção até os meus colegas de casa me dizerem, sim, Clara, tu falas muito sozinha. Okay? Se calhar é porque eu não me consigo ouvir. E está uma ilustração sobre isso no livro. Honestamente, 2 horas, e segundo que dá para ver as estatísticas, né? Umas 2 horas. Porque até aquilo não é só, aquilo é tanto trabalho como falar com pessoas amigas, por isso é todo um mix de feelings lá dentro. É mesmo querido porque
criou tanto uma questão de comunidade, não é só nos comentários e dos posts, é mesmo por mensagem. Eu tenho muitas pessoas que me mandam mensagens mesmo de problemas sérios da vida delas e eu às vezes, quando são essas mensagens, eu até demoro mais tempo a responder, porque fico mesmo a pensar naquilo, como é que eu posso responder àquela pessoa de forma mais correta possível, porque são assuntos sérios, então pronto. E isso é bonito, porque eu sinto que as pessoas confiam e que realmente o meu trabalho está a criar um impacto positivo na vida delas. Mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade grande, que eu levo com muito gosto, mas é grande. Às vezes é difícil, porque o meu trabalho é a minha vida e ao mesmo é uma dualidade um bocado esquisita, que é eu para ter trabalho tenho que viver e estar liberta e ir a sítios e conviver com pessoas, mas ao mesmo tempo preciso trabalhar e então há uma ligação, está tudo muito intrínseco uma coisa à outra, mas eu gosto disso porque, não sei, é como se eu estivesse a construir a minha vida com os desenhos e acho que isso eu sinto que é bonito, pelo menos para mim. Eu acho que ia ser a mesma pessoa sem internet. Acho que ia ser igual, o que aconteceria era se calhar escrevia mais, liberta e sem... Não, na verdade eu não deixo de fazer as coisas que eu queira por causa de medo que as outras pessoas acham. Porque se eu tivesse medo disso nunca tinha feito os desenhos que fiz, porque alguns não foram bem aceitos logo. Mas acho que seria a mesma pessoa, se calhar mais calma. Tudo não. Digamos que eu não posso ir à senhora do supermercado e mandar vir com ela porque a fruta está demasiado embalada. Mas é um compromisso. Eu tento ser sempre fiel a mim mesma. Às vezes acabo por ficar triste comigo porque me privei de dar a minha opinião por medo de ser, não digo insultada, mas sei lá, às vezes as pessoas não querem ouvir. Não é perceber, é não querer mesmo ouvir. E isso faz um bocado de confusão. O que eu tento fazer para lhes mostrar é eu ouvir. E pronto, por isso tento ao máximo ser como eu sinto e tenho conseguido um bocadinho de cada vez ser assim. Sim, especialmente voltando à internet tenho, porque depois eu recebo mensagens muito feias às vezes, com muitos insultos. Nem os posso dizer aqui porque tenho palavras muito feias, mas insultos mesmo puxados e já chegou ao cúmulo de juntarem várias pessoas para nos insultarmos todos ao mesmo tempo, tipo vários ilustradores todos juntos a ouvirem uma pessoa a mandar vir connosco que nem sequer nos conhece. Mas até calhou bem, porque eu assim conheci outros ilustradores que não conhecia e passei a segui-los porque gostei muito do trabalho deles, por isso bem feita. A primeira que ficou assim viral foi um manifesto, que também está presente no livro de outra forma. Essa foi a primeira e foi também quando começaram a primeira vaga de pessoas a insultarem-me fortemente na internet, a dizerem-me que eu era uma feminista de meia leca, quando só sabe quem passa por essas coisas, como é que há uma expressão mesmo, só sabe quem as passa? Pois. E a dizer que isso era, o que eu estava a falar é uma coisa de há não sei quantos anos atrás e não é, claro que é todo um caminho que estamos a percorrer, mas ainda por cima hoje em dia estamos em retrocesso, como temos visto nas notícias. Pronto, foi o manifesto feminista. Mais recentemente foi uma ilustração sobre os comentários que foram feitos sobre aquela notícia da rapariga na queima. Eu fiz uma ilustração sobre os comentários, não fiz sobre a notícia, porque o que me assustou mais foi mesmo os comentários e as pessoas depois começaram, mesmo coisas horríveis que disseram, pronto, a comparar uma mulher vestida de forma atrevida com uma pessoa a abanar notas de 500 num bairro mal frequentado e a comparar-nos com outras coisas. Se apresentares um bife em frente de um cão, ele também vai comê-lo. Foi muito mau. E mensagens também muito más. Pronto, lá está, bom e mau. Agora, do bom sentido, também lá está, quando há coisas mesmo fortes, há os dois opostos. Há aquelas pessoas que concordam plenamente, que felizmente são muito mais, do que aquelas pessoas que dizem coisas horríveis. Há dois temas que eu ainda vou falar mais disso e que
que é um bocado difícil de falar ainda para as pessoas, que é a questão da masturbação, feminina especialmente, e também a questão da virgindade, que é um conceito social que, na verdade, se formos a ver, o que é que acontece? Sai um bocado de pele e sai sangue, então está. Então, se eu tiver um espigão e puxar o espigão, o meu dedo perdeu a virgindade, tipo, não é assim que funciona, é tipo um conceito social que não faz sentido nenhum. E mesmo na masturbação feminina também nem se fala grande coisa disso. A coisa mais viral que houve disso foi do Black Swan e é associada a uma doença mental, porque a rapariga verdadeiramente não tem problemas. Quando se formos ver a masturbação masculina até temos que é tornado comédia, no American Pie, que ele faz mesmo como a Pie, pronto, são esses opostos, essas questões da sexualidade feminina que é preciso tratar urgentemente. Porque é só normal, amigos, é só normal. Os dois, mas há alturas que é muito mais o que me causa repulsa, porque quando as coisas nos irritam, é mais fácil de escrever sobre elas. É quando se liberta mesmo tudo o que quer dizer e o que não quer dizer. Por causa da raiva e da indignação, também despoleta a criatividade de alguma forma. Ou em alturas em que eu estou muito feliz, escrevo coisas muito fofinhas, porque isso funciona para os dois lados. Tanto escrevo, não é? As nuvens são velhas de patas para o ar, como botar um trampolim para ter sempre onde caís morto. São as duas vertentes. Eu adoro ler, eu tenho um problema. Já está controlado, mas eu cheguei a comprar 4 livros por mês. E depois parei. Mas sim, eu também acredito que alguém só consegue verdadeiramente escrever se ler. Porque senão é como isso fazer um trabalho, uma pintura e vais buscar inspiração a coisas, a escrever é a mesma coisa. E o último livro que eu li, eu leio vários ao mesmo tempo, agora estou a acabar Sabrina, estou a gostar muito. Eu gosto muito, especialmente dos tipo de diálogos que eles têm, que são super realistas e vão também, ainda por cima nós que somos Portugal, não temos bem noção que aquilo é na América e não temos muito bem noção dos contextos que aquilo é e vemos a vida das pessoas e está mesmo bem construído. E também li, recentemente acabei de reler Como Desenhar uma Casa, Manuel António Pina. Eu gosto muito, é muito querido e ao mesmo tempo fala de coisas mesmo reais e fortes. Pronto. E vou à procura do sublime, talvez. Bem, nós temos todos um, não é? Que é o poder dizer não. Mas eu sempre achei piada a conseguir ser invisível. Acho que é esse.